Olá, pessoal, tudo bem com vocês, querido concurseiro e querida concurseira? Essa é a parte 2 do nosso vídeo de como estudar direito penal do zero. Já tem a parte um. Quem não assistiu, corre lá assistir. Aquele primeiro passo que eu expliquei para vocês que eu fiz lá no primeiro vídeo é muito importante. Você começar entendendo aquelas classificações doutrinárias. Não é necessário ler um livro de doutrina, mas aquelas classificações que eu deixei lá são assim essenciais para você levar para a prova. Para quem não sabe o que é doutrina, nesse vídeo também eu estou explicando o que é a doutrina. E agora, depois que eu passei por aquele aprendizado das classificações dos crimes, eu vou mostrar para vocês como eu fiz depois para adaptar isso aqui à minha apostila. Eu trouxe uma aqui hoje, é das apostilas que eu criei, um material que eu fiz para venda. Caso alguém se interesse, muita gente perguntou: ah, como que é o seu material? Gente, o meu material era bem simples. Era uma apostila com a lei seca mesmo, tá? E aí eu ia estudando, grifando e fazendo as minhas anotações, tá bom? Aí, caso alguém se interesse, mas no final do vídeo eu vou deixar aqui uma instrução para quem não quiser comprar, se quiser entrar aqui na internet, baixar, selecionar os artigos, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar a apostila aqui, para quem tem curiosidade saber como ficou. A apostila ficou assim, olha. Eu deixei aqui depois da capa uma explicação mostrando que, porque os artigos estão marcadinhos lá, tem uns de verde, uns de amarelo e uns de vermelho. Eu indiquei esses artigos com base nas últimas provas que teve para o TJ, de 2010 para cá. Então, está marcado de acordo com a incidência na prova. Aqui é o índice, tá vendo? Olha, aqui ó, artigo 293, média incidência, e assim todos os artigos tá marcado aqui na apostila. Eu gosto muito de um material assim, olha, com espaço, sabe? Espaço entre as linhas, para você escrever, para você fazer as suas anotações, que foi o que eu fiz aqui na minha, e eu já vou mostrar para vocês. E, inclusive, teve muita gente me pedindo para mostrar as minhas anotações e fazer uma análise aqui já desse artigo, o 293, tá? Essas daqui eram as minhas anotações, as anotações que eu fazia na apostila quando eu estudava. E eu acho que facilitava muito ter tudo num lugar só. E eu gosto muito de escrever, gente. Eu gosto porque eu acho que eu vou fixando mais o conteúdo quando eu escrevo, tá? Então, aí, artigo 293. Bom, você já entendeu lá, já passou pelo primeiro passo, já viu quais são as principais classificações doutrinárias, e agora você vai trazer isso para o seu material. Aqui no artigo 293, a gente tem já um crime contra a fé pública. Para quem não sabe o que é fé pública, a fé pública é a confiança que o Estado deposita nos agentes públicos para realizar atos públicos. Então, por exemplo, se você vai registrar uma casa, você vai onde? No tabelião, um agente público, né, que tem essa fé pública, e a gente pega o documento e acredita que aquele documento é um documento verdadeiro. Então, o primeiro aqui é a falsificação de papéis públicos. Gente, é muito importante esse nome aqui, ó, papéis públicos. Por quê? Porque tem outras falsificações. Falsificação de selo, falsificação de documento. Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é vocês se atentar ao nome aqui, ao tipo penal, tá? Outra coisa também, esse aqui, essa anotação aqui, olha, preceito primário. O que é o preceito primário? É o nome do artigo. Eu puxei essa setinha para cá, não sei por quê. Mas o preceito primário é o nome aqui do crime, tá? O tipo penal. É isso aqui, ó, falsificação de papéis públicos. Isso aqui é chamado de preceito primário. Outra dica, quando for estudar, ler, revisar, preste muita atenção aos verbos. Por exemplo, aqui, ó,
falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Então, quer dizer que a pessoa vai cometer essa conduta de dois modos. Ela pode falsificar ou fabricando, criando um documento falso ali, um papel público, na verdade, um papel público falso do zero, ou alterando um verdadeiro. Esse fabricando, aqui no meu tá assim, porque eu entendo o meu garrancho, mas vocês puxem uma setinha aqui, olha, porque fabricando pode aparecer na prova como contrafação. Contrafação é fabricar, criar do zero. E aí tem os incisos: selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Aqui não dá para ver, tá? Mas aqui tem tá marcado com um marca-texto daqueles bem neon, mas não apareceu, porque isso aqui eu digitalizei só para vocês verem, tá? Então, muito importante. Como tem vários selos, vários crimes envolvendo selo, é importante você grifar que é um selo destinado a controle tributário. São papéis destinados à arrecadação de tributos. Isso é muito importante você grifar aí, tá? O selo de controle tributário, ele é encontrado em alimentos, bebida, cigarro. É um selo que indica que o cara que fabricou, que o empresário, ele pagou os tributos devidos. Então, vai lá e grifa isso aqui, ó, gente, destinado à arrecadação de tributo. Outra coisa que eu deixei bem destacado aqui, olha, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Porque tem um crime específico para moeda, que não é esse aqui. Então, esse não, ele é muito importante. Porque eu já vi questão que eles removeram esse não e aí ela fica errada, tá? Papel de crédito público, se não tiver esse não, ó, que seja moeda. Às vezes você lê rápido e não percebe que faltou esse não. Então eu deixava ele, além do marca-texto que eu passei aqui, eu grifei ele de caneta para toda vez que eu fosse ler, eu ver que não era moeda de curso legal. Esse de vale postal aqui foi tacitamente revogado, tá? Tem uma lei específica lá para envolvendo crimes postais, enfim, tá revogado. Aqui o inciso 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito ou outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Isso aqui também é muito importante. Aí, às vezes a gente fica curioso, né? O que é isso aqui? Cautela de penhor, caderneta de depósito? Antigamente, gente, você fazia um depósito e não saía um comprovante lá para você, em PDF lá que você salva no seu celular. Não era assim. Tinha uma cadernetinha, ninguém tinha nem celular nessa época aqui, que esse código penal é bem velho. Tinha uma caderneta que você ia lá, depositava dinheiro no banco e eles marcavam lá o quanto você depositou e você trazia essa cadernetinha para casa. Mas aí, se você tiver curiosidade, eu quero saber o que é isso, ó, cautela de penhor, caderneta de depósito. Acredito que isso não vai ser questionado na prova, mas para fins de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar. Mas o que eu acho assim muito importante aqui é que o estabelecimento ele tem que ser mantido por entidade de direito público. Aí a prova gosta público ou privado, ou coloca privado. Então, assim, eu destaquei o público aqui. Aqui o 5 a mesma coisa, ó, talão, recibo, guia, alvará, ó, porque o poder público seja responsável. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Outra observação que eu considero bem importante, ó. Bilhete, passe, conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, Estado ou município. Não tem Distrito Federal. Então, se na prova aparecer que falsificaram um bilhete, fabricaram um bilhete falso de uma empresa de transporte do Distrito Federal, está errado, viu, gente? Então, isso aqui é muito importante. Toda vez que eu ia ler, eu já vi essa anotação. Não tem Distrito Federal. E aí, a gente tem a pena, que é reclusão de 2 a 8 anos.
E a pena é chamada de preceito secundário. Às vezes a gente vê esses nomes difíceis, preceito primário, preceito secundário. Então, o que eu aprendi aqui, que eu anotei aqui? Preceito primário é aqui, ó, é o tipo penal, o nome do crime. Preceito secundário, tá aqui embaixo, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Aí, no parágrafo 1, a gente tem aqui, ó, incorre na mesma pena quem? Quando você lê isso aqui, incorre na mesma pena quem? Significa que é uma figura equiparada. Na doutrina está chamando de figura equiparada. Por quê? Porque eles estão igualando a pena, que é essa aqui, ó, de 2 a 8 anos, tá? Para o cara que falsificar. Eles igualam essa pena ao cara que cometer qualquer uma dessas condutas aqui do parágrafo 1, tá? Até aqui, ó, até a linha B, tá? Então, quem usa, guarda, possui, detém, importa, exporta, enfim, depois vocês leem aí, tá? E sempre aqui, ó, selo destinado a controle tributário, tá bom? Então, quem fizer qualquer uma dessas coisas aqui, a pessoa não, aqui não é quem fabricou, tá? Aqui a pessoa usou, guardou, importou, vendeu, trocou, tá? O selo. Então, aqui é quem falsifica, como? Fabricando ou alterando. E aqui é quem usa, guarda, enfim, depois vocês vão ler aí. E aí, ó, até aqui, essas pessoas aqui, até a linha B, vai pegar essa pena. Por isso que chama figura equiparada, porque estão igualando essa pena aqui, tá bom? Aí no parágrafo 2, a gente tem a primeira figura privilegiada desse crime. O que é uma figura privilegiada? A gente não viu aqui, ó, que a pena, aqui em cima, é reclusão de 2 a 8 anos? Olha aqui, a pena aqui embaixo é reclusão de 1 a 4 anos. A pena é menor. Por isso, é uma figura privilegiada, tá? Então, o que a pessoa faz aqui na figura privilegiada para caracterizar aqui? Ela vai suprimir em qualquer desses papéis aqui de cima, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. O que é suprimir? Suprimir é apagar, retirar. Por exemplo, você vai estacionar o seu carro numa praça e você tem que pagar ali pelo tempo que você ficou, tem uma arrecadação ali da prefeitura para você poder estacionar seu carro ali no centro da cidade. Aí eles te dão um papelzinho que você coloca lá no para-brisa do carro e aí deu o seu tempo. Aí você vai lá, apaga e retira aquela informação do tempo lá. Ah, acabou às 14. Aí você vai lá e coloca assim, que acabaria às 18, por exemplo. Então você tá suprimindo, apagando, retirando, tá? Um carimbo ou um sinal indicativo de inutilização, que pode ser desse exemplo que eu te dei, desse tipo de papel, ou de outros. E aqui, toda vez que você vê essa expressão com o fim de, é que é um dolo específico. Aqui a gente vê, ó, que a finalidade era tornar um papel que já estava inutilizado em utilizável. Ele já tinha acabado a validade daquele papel e você quer utilizar ele de novo. Então é um dolo específico, tá bom? Aí depois nós temos aqui, ó, o parágrafo 3, que incorre na mesma pena. Qual pena, gente? Essa aqui, ó, da figura privilegiada, tá vendo? Ó, o 2 e o 3 é uma continuação. Aqui no caso, ó, tem o artigo 293, essa pena, e quem fizer praticar alguma dessas condutas aqui do parágrafo 1º é 2 a 8 anos. Aqui na privilegiada, ó, quem suprimir, 1 a 4 anos. E no 3 também é reclusão de 1 a 4 anos, porque é quem usa, depois de alterado, os papéis a que se refere o parágrafo anterior. É aqueles papéis que você suprimiu, apagou uma informação. Aí temos aqui o 4, que é outra figura privilegiada, tá? Que é quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé. Isso aqui é bem importante.
qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem o artigo, o parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração. E aqui, ó, a pena lá era reclusão, tanto no parágrafo 2 quanto lá no caput, tá? Gente, caput é isso aqui, ó. É a cabeça do artigo, tá? Depois, aqui tá escrito, ó, art. 293. Essa frase aqui, ó, é o caput, tá? Depois do artigo tem o caput. Aí tem os incisos, que tá em algarismo romano, tá bom? Tem as alíneas, ó, o parágrafo, que é esse símbolozinho aqui. Então, vamos lá. Então, esse 4 também é uma figura privilegiada. Aqui a pena é bem menor, ó. 6 meses a 2 anos. Até marquei que é uma infração de menor potencial ofensivo. E aí, quando vocês forem estudar o juizado especial lá, vocês vão entender. Mas por que que é importante? Porque a pessoa precisa ter conhecimento. Primeiro, ela precisa receber de boa fé, né? Ela pegou lá, por exemplo, um passe de ônibus. Hoje usa cartão, mas antigamente eu já usei muito passe de ônibus, que era um papelzinho lá, um bilhetinho pra gente poder andar de ônibus. Aí ela recebeu de boa fé, né? Foi lá e comprou. E achou que o passe era verdadeiro. E o passe era falso. E aí, depois que ela soube que era falso, ela falou: não, não vou ficar no prejuízo, vou repassar isso aqui, vou usar para eu não ficar no prejuízo. Então, a pena dessa pessoa é a detenção, 6 meses a 2 anos. O passe que eu dei é um exemplo, tá? Mas pode ser qualquer um dos papéis que tá lá no artigo e também no parágrafo 2º. Aí, aqui no parágrafo 5, a gente tem uma norma que eles chamam de norma explicativa. O que tá explicando essa norma explicativa? Porque aqui, ó, no parágrafo 1, inciso 3, a gente tem essas condutas e tá falando que é dessas condutas praticadas no exercício de uma atividade comercial ou industrial. Então, para explicar o que seria essa atividade comercial ou industrial, eles criaram esse parágrafo aqui, que está falando que é qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, tá? Inclusive exercido em via, praças e outros logradouros públicos e em residência. Então, tá explicando o que seria essa atividade comercial. E agora a gente vai voltar aqui. Gente, tá passando o trenzinho da alegria aqui. Se sair aí no fundo, eu não vou cortar nessa parte, tá? Vocês estão ouvindo? Ah, não. Ah, não. Eu não vou cortar. Ai, trenzinho hoje não. Gente, eu tentei gravar esse vídeo na sexta. O interfone tocou 2 vezes. Eu não consegui terminar. Passou. Passou o trenzinho. Passou. Vamos voltar? Continuando as classificações doutrinárias do artigo 293. Aqui eu anotei que ele é um crime comum. Aí quem já fez lá a parte 1 já sabe o que é o crime comum. O que é um crime comum? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é um crime formal. O que é um crime formal? É um crime que não depende de resultado naturalístico. Quer dizer, não precisa, porque o cara vai falsificar para quê? Ele quer falsificar para ele usar, para ele, sei lá. Então não depende dele fabricar e depois usar. Ele fabricou, ele ficou com o papel lá na casa dele, mas ele fabricou, já era. Então é um crime formal, tá? É um crime plurissubsistente que ele pode ser praticado com diversos atos. A gente viu lá isso também. Ele pode ser fracionado em diversos atos. Admite tentativa, tá? É um crime instantâneo. Lembra que a gente falou de crime instantâneo e permanente? Aqui, ó, fabricou, acabou, tá? Olha esse verbo aqui, aí eu vou deixar. Por isso que eu falo, olha o verbo. Por exemplo, olha aqui, ó. Se falar aqui que alguém guardou um desses papéis aqui falsificados, olha a figura aqui parada. O verbo guardar já é um crime permanente. Quanto tempo vai ficar guardado lá na casa do cara, na gaveta? Ó, possuir. Você vai possuir por quanto tempo?
Então, é um crime permanente. Já aqui, ó, nesses verbos, é um crime instantâneo, tá? Ele é unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por uma única pessoa, não precisa de mais de uma pessoa para cometer esse crime. Pode ser que tenha coautoria, a coautoria é admissível. Ele é um crime doloso, elemento subjetivo ao dolo. Todos os crimes aqui do artigo do edital que a gente estuda para o TJ, só tem um que tem a modalidade culposa, que é o peculato culposo, mas do resto são todos dolosos, tá? Todos dolosos. É um crime comissivo. O que que é o crime comissivo? É aquele que a gente pratica uma ação. Ele se caracteriza por um fazer. O omissivo é um não fazer. Aqui a gente vê o que, ó? Quem fabricou praticou uma ação. Quem alterou praticou uma ação. Então ele é um crime comissivo. Depois que você entende essas classificaçõezinhas aqui, gente, só de avaliar o verbo, a gente já consegue pegar, sabe? Consegue distinguir assim, isso aqui é comissivo, isso aqui é omissivo. Até a questão assim de ser um crime permanente, instantâneo. Então, vai fazendo essas anotações aí na apostila, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui desse crime. Eu anotei aqui, gente, ó, também sobre o artigo 293. Se quem falsificou praticar as condutas equiparadas, são essas aqui, cadê? Aqui, do parágrafo 1. Por exemplo, o cara praticou a conduta de fabricar e depois ele usou. Ele vai ser punido por 2 crimes? Não, ele vai ser punido por um crime só, tá? Haverá um mero exaurimento. O que que é isso? O mero exaurimento quer dizer que o cara levou o crime até a última consequência. Ele fabricou, ele usou, ele fez tudo que ele tinha direito, tá? Mas ele só vai responder pela falsificação. Então, se ele falsificou e usou, o uso, eles falam que é um pós-factum impunível, tá bom? Aí também fiz essa anotação que se a falsificação for grosseira, não tem crime. Se for um papel que você pega e vê de cara, isso aqui é falso, não caracteriza o crime. O papel tem que ser falsificado ali bonitinho, tem que ter aquele potencial realmente de enganar as pessoas. É um crime de ação penal pública incondicionada. Pesquisem aí, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Isso aqui quer dizer que o Ministério Público ele entra com a ação independente de alguém fazer alguma coisa, tá bom? Então é uma ação penal pública incondicionada, querendo ou não querendo, por exemplo, a empresa lá de ônibus, a ação vai correr, eles vão denunciar a pessoa. Súmula 17 do STJ, anotei isso aqui também porque eu vi em uma aula, tá? Porque tem casos que a conduta vai caracterizar o estelionato. Então, se caracterizar estelionato, que é a pessoa adquirir uma vantagem ali, enganar alguém e adquirir uma vantagem em dinheiro, uma vantagem financeira. Então, esse crime aqui, ele vai ser absorvido pelo estelionato, tá bom? Aí, a gente tem aqui o artigo 295, tá? Isso aqui é o quê? Eu não entendo porque os caras já não colocaram no 293, mas enfim, colocou aqui no 295. E aí tem essa majorante aqui perdidinha. O que é a majorante? A majorante é um aumento de pena. Por exemplo, ó, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, eu sempre grifava bem esse prevalecendo-se, tá? Porque se o cara é funcionário público, mas ele não usou a facilidade que o cargo dele proporcionava, não vai ter esse aumento de pena. E sempre o aumento de pena, ele vai vir em forma de fração aqui, ó. Aumenta a pena de sexta parte, 1/6, tá? Então, eu já escrevia que podia aparecer aqui na prova majorante ou aumento de pena, tá bom? Aí, eu vou voltar aqui no Word para mostrar, deixa eu ver aqui se eu tenho algum, para mostrar para quem não sabe, gente, porque eu errei muito na primeira prova isso. Nossa, eu fiquei revoltada porque eu não sabia a diferença entre qualificadora e majorante. Achei um aqui, ó.
Por exemplo, a gente tem esse crime, ó, fraudes em certames de interesse público. Beleza. Aqui eu tenho a pena desse crime, ó, reclusão de 1 a 4 anos e multa, certo? Essa é a pena do crime. E aí, ó, aqui no parágrafo 2, está falando que se resultar dano, a pena, ó, que era de 1 a 4 anos, vai para 2 a 6 anos. Isso é uma qualificadora. É quando eu aumento a pena base aqui, ó. Era de 1 a 4, foi para 2 a 6. Então eu escrevia bem grande aqui, ó, qualificadora. E aqui no parágrafo 3, a gente tem um aumento de pena, uma majorante, ó. Aumenta-se a pena de 1/3. Então, quando vocês virem essas frações, aumenta de metade, aumenta de 1/3, de 1/6, isso é uma majorante, tá bom? Agora, quando aumentar aqui, ó, a pena base, ó, de 1 a 4, foi para 2 a 6, você vê que aqui não tem uma fração. Então, isso aqui é uma qualificadora. E aí, as dicas finais que eu vou deixar aqui, tá? Eu sempre gostei de pesquisar aqui, ó. Eu entrava aqui, ó, artigo 293, Código Penal Doutrina. Por quê? Para não ficar lendo um livro de doutrina, e você aí que não tem cursinho, tem como você pesquisar isso aqui. Então, eu entrava aqui, ó, no Jus Brasil, olha o que me abria aqui. O crime. E aqui tinha um monte de comentários, sabe? E aqui eu podia ver as classificações doutrinárias do crime, tá vendo, ó? Crime de perigo abstrato, tá vendo? E aí tem tudo, ó. Enfim, dolosos. E aí aqui vai comentando, sabe? Então eu gostava de dar uma lida nisso aqui no começo. E aí eu fazia as anotações, lógico que eu não ia ficar lendo e revisando isso. Mas assim, eu fazia as anotações do que era importante. Aí, dica sobre o primeiro vídeo. Ó, pesquisa no YouTube classificação doutrinária dos crimes. Para você entender aquilo lá que eu passei no primeiro vídeo, o que é um crime unissubjetivo, plurissubsistente, comum, de mera conduta. Vem aqui, ó, digita isso aqui, classificação doutrinária dos crimes. Aí você vem aqui nesse vídeo aqui, ó, do professor Diego Pureza, maravilhoso. Esse vídeo ele é dividido em 3 partes, tá? Tem a parte 1, parte 2 e parte 3. E aqui ele tá explicando tudo certinho, bonitinho, tá bom? E a última dica é para quem às vezes fala, eu não tenho dinheiro para ficar gastando com material, porque o seu material só tem a lei seca. Beleza, você só vai ter um trabalhinho de vir aqui. Eu sempre pesquiso no Planalto, tá? Que é o lugar mais atualizado. Você vai colocar lá, Planalto, Código Penal. E você vai vir aqui pro Código Penal. Só que aí lá no nosso edital começa no crime 300 e pouco. Então você vai ter que ficar aqui selecionando os artigos. É esse aqui que cai? Beleza, Ctrl C, Ctrl V no Word, tá? Então assim, não tem dinheiro para estudar, não tenho dinheiro para gastar com apostila. Gente, não é desculpa, tá bom? Então é isso. Deixei as dicas aí. Não precisa ler livro de doutrina. Pesquisa lá no Google. Aquele Jus Brasil tem um monte de crime lá com as classificações doutrinárias, tá bom? E eu amei estudar assim, fazendo as anotações. Por quê? Porque depois eu vim aqui, eu lia e eu já tinha essas anotações aqui. Era perfeito, porque toda vez eu via elas de novo. E quando eu ia fazer questão, eu não precisava ficar procurando, sabe? Para mim, o mais legal de ter um material enxuto é saber para onde recorrer, para onde eu vou. Eu acho que quando a gente tem muito material, salva o material de uma aula e salva de outra e pega aquele PDF gigante do cursinho. Então, assim, para mim, eu gosto de praticidade. Então, o meu cadernão das matérias básicas e as minhas apostilas, assim, anotadinhas, fizeram, assim, com que eu não ficasse perdida na hora da revisão. Então, eu lia a lei seca e, ao mesmo tempo que eu lia, eu já ia vendo aquelas anotações e isso me ajudou demais. Vou deixar dicas aqui de professores que eu gostava de direito penal. Gosto muito do Renan, do Estratégia. Gosto muito da professora Renata, acho que é Suened, o sobrenome dela. Ela é, assim, acho ela super paciente. Mas, enfim, tem diversos professores maravilhosos aqui no YouTube.
É só você ir lá e digitar artigo 293 TJSP, vai aparecer um porre de professores. Eu falo do professor que eu gostei, você não é obrigado a gostar, e tá tudo certo, a gente vai estudando da forma que é melhor pra gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve gente que pediu essas classificações aqui doutrinárias. Ai, fala suas anotações, vai classificando com a gente. Se vocês gostaram das minhas anotações, deixa aqui nos comentários, dá aquele joia e fala aí pra mim, Ana, quero mais. Mas primeiro eu vou acabar de fazer essa série de vídeos. Amanhã eu vou ver se eu gravo sobre matemática e raciocínio lógico. E vamos agilizar, gente, porque já tem edital aí, tá bom? Muito obrigada, queridos. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Aguardo uma mensaginha de vocês lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.